Santo, Ele que vai fazer a obra nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 18, em nome de Jesus. Vocês acharam, irmãos? Amém? Diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na sua mão, e sandálias nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comemoraram e alegraram-se. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? O texto com o qual eu li é uma parábola muito conhecida. Creio que é a parábola mais conhecida pelos cristãos, né? E quando eu falo de parábola, eu falo de um método, uma metodologia a qual Cristo utilizava para ministrar para o povo naquela época e para nós nos tempos de hoje. Na matéria de licenciatura, nós falamos que é uma linguagem significativa, onde Cristo usava coisas do dia a dia para ensinar o reino dos céus para aqueles que estavam ouvindo os seus sermões. E é uma metodologia que Deus usava, e isso estava profetizado pela vida de Asaf, capítulo 78, versículo 2, que diz que arremessei minha boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade. Então já estava profetizado que Jesus Cristo iria utilizar esse método, que era muito eficiente naquela época. Mas muitas das pessoas pensam que Jesus usava esse método para facilitar a vida dos ouvintes, mas na realidade a parábola colocava mais intuito de colocar enigmas neles, para eles poderem aprofundar. Quantas parábolas Jesus falou? E após ter terminado, seus discípulos perguntavam: eu não entendi, me explica aí, né? O evangelho é mais profundo ao qual nós pensamos, meus irmãos. E nessa parábola muito conhecida, né, vai falar de dois filhos que moravam numa fazenda e com seu pai. Mas para podermos entender melhor ela, nós devemos estudar as duas parábolas anteriores. Jesus Cristo estava ministrando, alguns dizem, por uma grande multidão, cerca de 15 mil pessoas, e chegaram-se a ele pecadores, publicanos, pecadores de todos os tipos, porque Cristo procura os doentes, não os sãos. E alguns publicanos, e alguns fariseus, alguns mestres da lei, ficavam criticando ele, dizendo: este senta com pecadores e come com eles. Para entender essa murmuração dos fariseus, devemos entender que a cultura judaica é diferente da nossa. Porque o brasileiro, ele senta com qualquer um, já começa a bater papo, né, conversa com qualquer pessoa. Mas o judeu não. O judeu tem uma cultura onde, se ele se assenta com alguém e come com essa pessoa, significa que está dizendo que ele tem comunhão com a pessoa. Ou seja, vou trazer uma linguagem mais significativa aqui. Os murmuradores, os escribas e os mestres da lei estavam dizendo: ele assenta, come com os pecadores, tem comunhão com eles, porque ele é igualzinho a eles. Isso era uma grande blasfêmia que falaram contra Cristo. Porém, Jesus Cristo, ouvindo essas murmurações, propôs uma parábola. Para entendermos essa parábola, devemos entender que é uma parábola só, dividida em 3 tópicos. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. Segundo, a parábola da dracma perdida. E terceiro, que é a conclusão dessa mensagem de Cristo, a parábola do filho pródigo. Primeiro, Jesus Cristo começa a falar da parábola da ovelha
perdida. Havia um pastor onde ele tinha 100 ovelhas. E dentre essas 100 ovelhas, uma se perdeu fora de casa. Repita comigo, fora de casa. A ovelha se perdeu fora de casa. E este pastor deixa as 99 no deserto. Algumas pessoas entendem errado essa parte. No deserto. E vai atrás dessa ovelha perdida. Que estava perdida fora de casa. Depois que encontrou a ovelha, fez uma grande festa e se alegrou muito. E depois, após essa parábola, essa história, ele vai para o segundo tópico. Ele vai falar de uma mulher que tinha uma dracma, a parábola da dracma perdida. E essa mulher perdeu uma das suas dracmas dentro de casa. Repita comigo, dentro de casa. Ela tinha 10 dracmas. Marco, o que é uma dracma? Dracma é uma moeda que valia um denário, que significava um dia inteiro de trabalho, era muito valioso. E quando uma pessoa queria noivar com uma mulher, né, o homem dava uma recompensa para o pai, e essa recompensa era passada um pouquinho para a noiva, como uma garantia se o noivo furar com o noivado, para ela não virar uma prostituta, não ficar jogada na rua mendigando pão. Então essa dracma era a segurança dessa mulher, e dentre dessas 10 dracmas ela perde uma. Acende a vela, varre a casa e acha essa dracma que estava perdida dentro de casa. E nessa parábola, concluindo a parábola que próprio Jesus Cristo trouxe, ele vai concluir com a parábola do filho pródigo, aonde que ele vai pegar a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma e vai unir e fazer a parábola do filho pródigo. Porque muitas das vezes nós focamos no filho que se perdeu fora e se esquecemos que o filho que estava dentro também estava perdido. Os 2 filhos estavam perdidos. Tanto aquele que saiu, que representa a ovelha perdida, tanto aquele que ficou, que representa a dracma perdida. O que saiu representa os gentios, nós, aqueles que não eram nem dignos do evangelho chegar até nós. A dracma perdida representa Israel, a nação escolhida, a salvação que vem dos judeus. Israel também estava perdido. Os fariseus se achavam, os mestres da lei se achavam, tudo mais. Cristo estava falando, vocês também estão perdidos. Tanto quanto os publicanos e os pecadores que estavam lá fora. Então ele propôs essa parábola, unificando a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma se transformando em uma só. E para entendermos, vem comigo nessa história. A história que Jesus Cristo vai contar sobre essa parábola era de um pai que tinha 2 filhos. Um era Israel e outro era gentios. Os 2 trabalhavam. Mas um trabalhava para si mesmo, esperando, vou engordar a herança do meu pai, porque um dia eu vou querer. Em uma certa época ele quis a herança. E também o filho mais velho quis também a herança, porque ele não rejeitou, ele pegou. O filho mais velho, segundo a cultura judaica, como ele era o primogênito, ele receberia 60% da sua herança e o novo 40%. Mas ele também recebeu. Ele poderia falar, não quero, não, você acha, misericórdia. Porque para um judeu, quando um filho pede a herança, ele está falando assim, irmãos, pai, já que você não morre logo, e eu estou afim da sua herança, então me dá antes. Porque para um judeu, quando um filho pede a herança antes, significa que estava desejando a morte. Mas o seu pai dá a herança. E quando ele dá a herança, esse filho some e vai para o mundo viver a sua vida. E aonde eu entro no primeiro tópico dessa mensagem, que é a falsa liberdade. Irmãos, o nosso maior adversário é o diabo. É o adversário e ele é astuto. Paulo fala que nós não devemos ignorar os seus ardis. Muitos homens de Deus caíram ignorando a astuta do diabo. Muitos amigos meus que cresceram junto comigo, que ia na vigília quando eu era jovem, que rodava comigo, pulava dando glória, se afastaram, uns viraram ateus, porque ignoraram e brincaram com o diabo. E este filho, ele quis sair da presença do pai, porque eles geralmente, muitos falam que ele já estava cansado das regras que o pai colocava sobre ele. Eu vi num Fire Up, quando o pastor pregou, ele pregou muito sobre lei.
Eu achei tão interessante. E a Bíblia nos diz que nós devemos seguir a lei. Qual é a lei? Da graça. Porque o nosso evangelho é um evangelho de liberdade, mas temos que seguir a vontade do Pai. E esse filho mais novo, geralmente, ele está nem aí. Ele quer sair dessa liberdade, quer sair porque para ele, dentro da igreja, é uma prisão, porque o pai está falando que sexo antes do casamento é pecado, que mentira é pecado, que tudo é errado. Então ele se cansou e quis sair. Porque, irmãos, o diabo ele vai oferecer falsa liberdade para nós. Uma falsa liberdade, porque ele é astuto. Ele é um pai da mentira. E qual é essa falsa liberdade? Agora eu vou sair da presença do Pai e vou fazer o que eu querer da minha vida. Por isso que muitos afastados, quando saem da presença do Pai, antigamente abominava álcool, abominava várias outras coisas, e quando ele se afasta, ele se entrega de vez. Não é verdade? Você já presenciou isso? Se entrega de vez. Ele sempre abominou drogas, mas ele quer experimentar. Ele sempre abominou prostituição, talvez saiu da presença do Pai até virgem, mas agora já não quer nem saber. É uma falsa liberdade que o diabo oferece. E que pouco a pouco vai matando o crente. Vai matando o afastado. Exemplo, como ele enganou a Ló. Olha Ló, você está com Abraão, aí no deserto, esperando uma promessa que ainda não se cumpriu. Olha lá Sodoma e Gomorra, olha os matos, olha a plantação, olha que coisa bela. O que aconteceu com Ló? Ouviu a voz do diabo, foi lá e quase morreu. Porque ele oferece coisas boas aparentemente, mas na realidade que levam a caminhos de mortes. Então, meus queridos amados irmãos, às vezes o diabo está oferecendo para alguém aqui uma falsa liberdade, se afasta da presença do Pai, sai da igreja, sai do grupo de louvor, sai da liderança, porque é melhor viver a vida sem o Pai. Oh, meu querido amado irmão, isso é uma mentira. A melhor coisa é estar na presença do Pai. A melhor coisa é estar na comunhão com o Pai. A melhor coisa é viver com o nosso Pai, que é o Espírito Santo do Poderoso, a qual nós vamos adorar eternamente Ele. Não sai da presença do Pai. Não se afasta, não cai na cilada do diabo. Com essa ideologia de liberdade. Não, meu querido. Segue a vontade do Pai. Exemplo, esses dias o pastor pregou aqui porque Deus proibiu no Antigo Testamento o ser humano comer carne de porco. Porque antigamente eles não podiam lavar aquela carne. E iria passar mal se não seguisse a vontade do Pai. E às vezes, meu querido amado irmão, nós vemos na Bíblia tanta proibição, tanta coisa que dá vontade de fazer, mas não pode fazer, irmão, porque o Pai te ama, meu querido, e por isso que Ele está te protegendo. Mas esse filho não quis seguir a vontade do Pai, ele sai da presença, quer viver a sua vida, e ele sai da presença, pegou a herança e saiu. Vamos para o texto, aleluia. Diz assim no versículo 12. E o mais moço dele disse: Pai, me dá a parte da fazenda e me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua, saiu da presença do pai. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, meu querido. Vivendo dissolutamente. A palavra dissolutamente aqui no grego é azodia, que significa sem prestação de contas. Azodia, sem prestação de contas, significa agora eu não estou nem aí com o Pai. Agora eu vou viver a minha vida. Eu peguei uma herança gorda, agora eu vou prosperar. Agora eu não vou seguir regra do Pai, não. Agora eu vou viver a minha vida. Irmãos, isso é um perigo. Quantas pessoas se afastaram do caminho do Senhor e você vê aí, irmãos. Não segue no mesmo caminho, não. Chama Ele para voltar para a presença do Pai. Deus já te deu grandes coisas, meus queridos amados irmãos. Não gaste essas coisas dissolutamente. Não mantenha firme, porque coisas melhores virão, meu querido. E esse jovem, esse filho mais novo, ele gastou toda a sua herança. Dissolutamente. Muitos dizem que ele gastou com prostituição. Até o texto não está falando nada disso, irmãos. Até então, uma observação, não sei como o filho mais velho soube, ele deduziu que o filho mais novo estava
estava gastando com as prostitutas se ele não estava nem perto. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não é verdade? Não, meus queridos, ele gastou dissolutamente. Talvez ele tentou investir alguma coisa e não deu certo. Porque, meus queridos, ele saiu do ambiente da presença do Pai. E onde é o lugar que ele estava, a Bíblia diz que aconteceu uma grande crise econômica. E ele perdeu tudo. Perdeu tudo, que ele chegou a pedir emprego de cuidar de porcos. Tem algo interessante aqui. Judeu detesta porco. Pensa num povo que não gosta de porco de jeito nenhum. É judeu. Judeu considera os porcos como um animal imundo. Não gosta de porco. Imagina esse judeu, então, agora ter que trabalhar com os porcos. E o pior, ter a vontade de comer a comida dos porcos. Olha a situação. Porque, meus queridos, eu vou falar uma verdade para vocês. O diabo, ele vai matando pouco a pouco. Porque se o diabo mostrasse a sua cara logo de vez, muito fugiria. E com essa falsa liberdade que ele deu para esse filho mais novo, ele pensou, nossa, que legal a vida, oh, que legal essa situação. E o diabo foi matando pouco a pouco ele. Você sabe como você cozinha uma rã? Quem sabe aqui levanta a mão? Ninguém sabe como cozinhar uma rã? Nem as irmãs? Nem miojo, só miojo. Olha como cozinha uma rã. Rã é um animal onde ele tem sangue frio. Ou seja, ele se adapta com o ambiente. Se ele está na água gelada da lagoa, ele vai se adaptar. O corpo dele vai se adaptar. Né? Porque ele tem um sangue frio, ele se adapta. Agora, se pegar uma rã com uma água fria, lá da lagoa, e já está com uma água meio quente, ela vai saltar. Ela vai pular, porque ela vai ver o impacto. Agora, como cozinha uma rã? Você coloca a rã num ambiente quase parecido com o que ela estava. Aí você vai esquentando um pouquinho. Depois de algum tempo, você aumenta um pouquinho o forno. Aí o corpo da rã, o sangue da rã vai se adaptando, vai se adaptando. Vai aumentando, ela se adapta, aumenta mais, se adapta. Ela morre que ninguém vê. Ela morre sem ver. E o diabo faz isso, irmão. Ele vai matando a pessoa pouco a pouco. Ele vai mostrando as suas caras pouco a pouco. A Bíblia diz que ele até pode fingir que é um anjo para enganar. E como está enganando muitos, como, por exemplo, ideologia de gênero, como falsas liberdades. Isso pode, isso não tem nada a ver, é bobrinha dos líderes jovens que está falando que não pode fazer isso, ou do pastor. Irmãos, ele vai matando como mata uma rã. E às vezes a pessoa está quase morrendo com uma rã e ela nem percebe. Exemplo, os fariseus e os mestres da lei estavam morrendo e nem estavam percebendo. Eles estavam mortos, irmãos. Israel é uma nação que estava morta. Mas para eles estava tudo certo, estava tudo ok, estava tudo normal. Não, meus irmãos, tomamos cuidado com o nosso adversário, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca de ser adversário, ele não brinca em matar as pessoas, ele mata mesmo. Mas o maior é aquele que está conosco do que ele. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Maior é Deus. Aleluia. E ele não te toca se você não dá liberdade para ele. Ele só vai te tocar quando você faz igual esse filho mais novo. Sai da presença do Pai. Então ele gasta tudo. Chega numa situação que ele chega no fundo do poço. Ele quer comer, ele já tem que obrigatoriamente trabalhar com os porcos, que é um animal que o judeu odeia. E chegar numa situação do fundo do poço de querer comer a comida dos porcos. E nem isso o diabo permitiu que ele comesse. Porque você pensa, irmãos, que o diabo dá alguma coisa, ele não dá nada. Ele não dá nada. A Bíblia diz, vamos lá para o texto. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Deus é bom e o diabo não presta, meu querido amado irmão. O diabo não vale nada. O mundo aí não tem nada para oferecer para você e para mim. O mundo aí é uma enganação e é verdade, meu querido amado irmão. É uma enganação.
É uma enganação de falsa liberdade, de felicidade falsa. Eu tenho vários amigos que para suprir esse vazio que está no seu coração, enche a cara, fuma droga. Por quê, meus queridos amados irmãos? Porque ele precisa preencher esse vazio que só Cristo preenche. E quantas vezes, irmãos, nós focamos às vezes no filho que saiu, mas quantas vezes as pessoas talvez aqui dentro estão nessa situação que só o Espírito Santo sabe. Só o Espírito Santo sabe, porque tanto aquele que estava fora, quanto aquele que estava dentro também estava perdido. O diabo tem várias metodologias para matar, ele mata lá fora e mata se a pessoa moscar aqui dentro. Mas o Espírito Santo está aqui para abrir os nossos olhos e mostrar a verdade. A Bíblia fala que a verdade será manifestada para os filhos de Deus, aleluia. Deus quer revelar a sua verdade, o Evangelho, Ele quer acender a lâmpada, quer varrer a casa e mostrar a verdade, e a verdade liberta em nome de Jesus. E ele chegou nesse ponto do fundo do poço, mas glória a Deus, que ele se levantou-se em si, meus queridos amados irmãos, e disse no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me de mim como os teus trabalhadores. Irmão, todo afastado, ele tem consciência. Talvez ele não admite, mas tem consciência. Eu lido com muitos afastados no dia a dia. Ele tem consciência. Tem consciência que o caminho que ele está não é o caminho que leva aos céus. E que precisa de mim e de você para ajudar, irmãos. A chamar ele a voltar. E a missão do Espírito Santo neste culto é: vem, volta, volta para os caminhos do Pai. Se tem alguém aqui que está falando, eu vou me afastar, o Espírito Santo, Deus está falando, não faça isso. Permaneça na presença do Pai. Porque o mundo não vale nada. E Deus é bom que preparou uma cidade santa para mim, para você. A vida eterna para aqueles que servem e adoram ao Deus Altíssimo. Essa é a verdade, meus queridos. E ele se levantou-se em si e foi. Houve um arrependimento? Houve. Mas ele teve que sofrer muito, irmãos. Porque a primeira intenção que ele foi querer voltar para a presença do Pai, porque ele estava passando fome. E ele se lembrou, os trabalhadores, os escravos do meu pai comia comidas boas. E eu aqui, sendo filho, estou nessa situação. Né? Deus às vezes prepara a situação e aperta, irmãos. Aperta para acender, né, a chama de volta. Aperta, alerta, volta. Exemplo, eu tenho meus parentes, né, aqui de Garça, que hoje mudaram para Piracicaba, né? A maioria da minha família é de Piracicaba, né? Da parte do meu pai. E todos aqui em Garça tinham uma vida humilde, tinha uma vida normal. Saiu de Garça, prosperaram grandiosamente. Tem posses, ganham seus 15 mil, 10 mil por mês, todos prosperou. Mas assim que trouxe a prosperidade, todos se afastou. Todos se desviaram. Teve um que ficou na presença. Aí chegou este ano, um pegou coronavírus, voltou para a igreja. Outro teve problema no rim, aquele problema que dá quando bebe demais, voltou para a igreja. Às vezes, Deus permite situações, olha, sem mim não dá. Sem mim, nem seu dinheiro te sustenta. Nem a herança te sustenta. Volta para a presença do Pai, que tem muitas coisas melhores do que isso. Irmãos, a terra é passageira, meus queridos. A terra é passageira, tudo isso aqui passa. Tudo vai passar, é como um vapor de fumaça. Estamos aqui, mas logo passa. Ou no arrebatamento ou na morte. Vai passar, meus queridos. E para onde nós vamos depois disso? Este é o porém. Se nós estamos na presença do Pai, nós vamos para a glória. Mas se não tiver, irmãos, a verdade é que nós vamos para a condenação. Mas o Espírito está dizendo, ainda há esperança. Ainda há esperança. Você está vivo, meu irmão?
Ainda há esperança de salvação para você, para a sua casa, aleluia, para os seus pais. Talvez você está hoje na presença do Pai, glória a Deus por isso. Mas talvez o seu vizinho, o seu amigo não está e o Espírito Santo de Deus está alertando. Olha, vai atrás dessa alma, porque esse mundo é passageiro, meu querido amado irmão. É passageiro, volta para a presença do Pai. Chama seus amigos, chama. Quando um pecador se arrependia nessas parábolas, eles faziam uma grande festa, chamando o povo para comemorar. E essa é a missão da igreja, é pregar o evangelho, chamar as pessoas, se converter. Essa é a nossa missão. Porque quantas pessoas estão indo para o inferno? Quantas pessoas, irmãos, após dia, nesse exato momento, quantas pessoas vão para a condenação? Os que serão salvos serão como multidão de pessoas, mas os que irão perecer é como contar a areia do mar. E Deus quer usar a sua vida. Deus não quer perder ninguém aqui. A maior tristeza é você ver um afastado que não quer saber mais da presença do Pai. Eu não sei você, mas a sensação é terrível, meus queridos. Eu, quando tinha 18 anos, eu liderei o departamento infantil. As irmãs não quis, eu falei, pastor, eu estou aqui, você querer? Amém. Aí durou 8 anos, 6, 8, por aí. Né? E muitas crianças, irmãos, Deus levantou, e eu usava a metodologia que eu dava doce para elas, aí enchia a igreja. Né? Mas recentemente uma criança afastou da casa do pai e ela faleceu. Né, aquela criança que foi atropelada. Ai, irmãos, mas olha, misericórdia, a angústia que saiu do meu coração na hora. Né? Por isso, irmãos, a nossa vida é como um vapor de fumaça. Está aqui, passa. Eu cuidei de jovens desde os 16 anos de idade. Foi 8 anos cuidando de jovens. E às vezes parecia um ponto de ônibus. Muitos chegavam, muitos saíam, muitos se afastavam, muitos permaneciam. Muitos caíam na ilusão, né, que o mundo é melhor, que as regras, né, que a Bíblia fala para a gente seguir, a vontade do Pai era ruim, né, e só Deus na causa. Por isso que Deus está falando, meus queridos irmãos, permaneça na presença do Pai. E se você vê um afastado, vai atrás, em nome de Jesus. Um dia estava um jovem aqui no Congresso do Jovem, eu vi que ele falou para uma irmã, falou, ninguém me cumprimentou, e ele estava afastado. Né? Ninguém me cumprimentou, ninguém deixou aqui sozinho. Irmãos, eu fiz uma comitiva lá fora, peguei o irmão Guilherme, já peguei um jovem lá, o Fernando, falei, vai atrás desse homem, vai atrás desse jovem, para ele voltar para a presença do Pai. Isso é algo sério, meus queridos amados irmãos. Muitos estão indo para a condenação, mas Deus trouxe você aqui para te alertar em nome de Jesus. E esse jovem, se colocando em si, ele voltou para a presença. E a Bíblia fala, e é muito interessante, quando um judeu toma essa atitude de pedir a herança, praticamente desejando, pai, já que você não morre, então me dá a herança antecipadamente, tudo certo. Quando ele voltou, irmãos, e aqui fala que é o ambiente de uma fazenda, segundo a lei judaica, ele era digno de ser apredejado, era para ser morto esse homem, era para ser morto esse filho mais novo. E eu acho mais lindo, irmãos, é o caráter de Deus quando Ele vê um pecador arrependido. O caráter de Deus, qual foi a atitude de Deus? Porque o Pai representa a figura de Deus. Quando Ele viu longe o seu filho, talvez tudo sujo, se ele era gordo, estava magrinho, sequinho, Ele já correu atrás dele. Por quê? Porque ele iria ser apredejado pelos outros fazendeiros ao redor. As outras pessoas iam matar ele, ia ser apredejado, mas o Pai não permitiu. Às vezes você pode encontrar pessoas que estão com medo de voltar para a presença porque vão condenar, julgar, falar mal. Não, meu querido, aleluia. Quem morreu por ele é Cristo. Quem viveu por ele é Jesus Cristo. Quem ressuscitou por ele é Jesus Cristo. Quem derramou teu sangue é Cristo, aleluia. E é Ele que protege, é Ele que quer chamar a atenção de nós e ir atrás dessas pessoas, de não condenar, não de jogar pedra, mas de receber. Vem para a presença do Pai, porque tem algo lindo na vida da pessoa. E o Pai não deixou que as pessoas matassem Ele, mas foi correndo atrás dele. Imagina um ancião sair correndo, irmãos.
Né? Imagina o Telmo correndo. Não tem como. Mas mesmo assim ele foi. Para não deixar ninguém matar ele. Eu acho mais lindo que a primeira atitude do pai é abraçar pelo pescoço, né? E beijar no rosto. Ah, irmãos, tem um significado lindo nessa parte. Porque para a cultura judaica tem 3 tipos de beijo. Beijo nos pés, beijo na mão e beijo no rosto. Nos pés beijavam os reis. Na presença do rei as pessoas beijavam no pé. Na mão os profetas. E no rosto os sacerdotes. É o pai dizendo, tudo que eu planejei para a sua vida ministerialmente, eu estou devolvendo, aleluia. Eu estou te dando autoridade de sacerdote. Porque antigamente, no Antigo Testamento, quem chegava na presença do Pai eram os sacerdotes. Eles que tinham a missão de apresentar o Cristo, apresentar Deus para as pessoas. E Deus estava dando autoridade para ele. Você agora é um sacerdote. Porque talvez esse filho mais novo foi para a presença do pai, talvez nem eu arrependido dos seus pecados, mas talvez por passar fome eu fui lá. Estou passando fome, meu pai tem muita coisa boa, então eu vou voltar. E ele se sentiu constrangido com a honra do pai. E depois ele falou, pai, eu não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze de mim como os teus trabalhadores. Essa palavra, faze de mim, tem um significado muito lindo, que significa no grego, mitos, que significa trabalha de manhã, recebe o seu dinheiro à tarde e depois vai embora. Ou seja, pai, eu não sou digno nem de ficar perto do Senhor direito, então eu vou trabalhar como um escravo, vou receber para não morrer de fome e vou embora, porque eu não sou nem digno de ficar aqui. Aí o pai receber como, meus queridos amados irmãos, não deixa ele nem terminar de responder, ele fala, já me traga um anel, dai a melhor roupa, e traz sapatos novos. Anel é renovação de aliança. Deus quer renovar nossas vidas nessa noite, quer renovar a aliança aqui nessa noite. Traz sapatos para ele, eu quero ele protegido dos seus pés. Na cultura judaica, a diferença de um filho e de um escravo, os dois trabalhavam, tanto o filho quanto o escravo. A diferença é que o escravo não tinha sapatos, ficava descalço. Já os filhos tinham seus sapatos. Ou seja, você se afastou, mas você continua sendo meu filho. Traz para ele os seus sapatos, porque ainda ele é meu filho. Não tem esse negócio de escravo, não. E por favor, traz roupas novas. Ou seja, Deus está limpando os seus pecados. E o mais interessante é que o texto fala a melhor roupa. Qual é a melhor roupa de um judeu? Era a túnica talar. A túnica talar era a melhor roupa de um judeu. O que é a túnica talar? Túnica talar, o judeu só tinha um. E era dada para o primogênito. Essa era a melhor roupa. Deus estava dando autoridade e herança de primogenitura para aquele homem. Deus renovou a história dele. Deus transformou. Muitas das vezes o diabo está falando, não tem mais jeito. Você pecou demais. Você fez isso, fez aquilo, experimentou. Mas Deus está dizendo ainda há jeito. Arabacai, arabassuriô, labacai. Eu sempre vou repetir aqui, não caia na armadilha do diabo, na voz do diabo. Não cai. Ele quer isolar você dos seus amigos cristãos. Como Eva pecou, ela estava sozinha. Como Davi pecou, ele estava sozinho. Judas se suicidou, ele estava sozinho. Não cai na conversa dele, não, meu querido amado irmão, ele não presta. Deus é bom para trazer salvação para aqueles que creem.
no teu precioso nome. E aqueles que aceitam o Senhor como único e suficiente Salvador. Deus quer trazer salvação. Deus quer renovar a aliança. Deus sabe a minha vida. Deus sabe a tua vida. E Ele quer renovar a sua vida hoje. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu não vou convidar na frente, irmãos, porque muitas das vezes a pessoa fica tímida, né? Porque às vezes, meu irmão, eu não quero saber a vida de ninguém. Eu sempre procurei isso, né? Eu não quero. As pessoas às vezes vêm desabafando, contando coisas, mas eu quero saber daqui para frente. E Cristo é a mesma coisa. Deus não vai tacar na cara o seu passado, se hoje você tomar uma postura de arrependimento. De arrependimento. Porque qual é o evangelho verdadeiro? Aquele que nos constrange ao arrependimento. Sem arrependimento não há derramação de graça. João Batista preparou o caminho para Cristo. E qual era a pregação dele? Se arrependam-se. E Jesus Cristo veio com a graça. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração para o Espírito Santo, que te conhece. Ele te conhece, Ele sabe do teu coração, sabe dos seus planos, sabe dos seus sonhos. Porque às vezes, uns filósofos sempre falam que o ser humano só olha o topo da montanha. Sabe aquela montanha de neve? Que você só vê a neve? Só sabe o topo, mas os 90% só eu e Cristo sabe. E Ele sabe. E Ele não está aqui para condenar ninguém. Ele está aqui para salvar, para nos limpar, renovar nossas alianças, trazer uma veste nova, sapatos de proteção. Ele quer renovar nossa vida. Deixa Ele renovar nessa noite. Arabacai. Feche os olhos e abra o teu coração. E é bom que está afastado, mesmo que já tem pecado para confessar, já confessa de vez tudo. Já confessa. Porque o Espírito Santo é sensível. Ele fica triste quando vê o seu filho se afastando, não seguindo a sua vontade. Mas Ele fica muito alegre quando há arrependimento. Quando o sangue de Cristo é derramado e a graça é manifestada. Deus, está aqui os teus jovens, está aqui a tua igreja. A tua palavra foi, Senhor, ministrada. Deus, às vezes somos aquele filho novo, ou às vezes aquele filho mais velho. Às vezes estamos perdidos, Pai amado. Saímos da tua presença, mas estamos aqui vivos, respirando, pedindo a ti perdão, pedindo a ti graça e misericórdia. Oh Deus, derrama a tua graça agora, derrama o teu perdão. Oh Espírito Santo, vai convencendo, porque só o Senhor convence o pecador dos seus pecados. Só o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz. Oh Deus, às vezes, Senhor, nós talvez estamos como aquela rã. O diabo está nos matando pouco a pouco e às vezes não percebemos. Deus, abre nossos olhos. Mostra a tua vontade. Usa a vida do teu servo para nos alertar. Deus, em nome do Senhor, traz a salvação. Oh Deus, perdoa o pecado nosso. Derrama a tua graça, o teu sangue. Oh Deus, traz, Senhor, a aliança, a autoridade de volta. Os sapatos de filho e as túnicas talares. Oh Deus poderoso, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é o nosso Salvador e o único Salvador. E a Ti nós entregamos a Tua igreja. Deus, entregamos o nosso coração, porque só Tu conhece. Só Tu conhece, só Tu sonda, Senhor. E só Tu convence. Deus, que a partir de hoje haja mudança.
que nós viemos ter postura de filhos. Oh Deus, que não viemos cair na mentira do diabo, dizer que nós somos escravos, não. Oh, que nós viemos bater no peito e dizer que somos filhos do Altíssimo, e nem o diabo tem autoridade sobre nós. Oh Deus, eu te entrego em nome de Jesus, e agradeço a oportunidade.